A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Homem, hoje eu quero falar com você. Hoje nós vamos falar sobre o homem como sacerdote do lar. Homem, antes de tudo, Deus está te chamando. Em Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Talvez você olhe para a sua vida, sua casa, sua esposa, seus filhos, ou o futuro que você deseja ter e pense: eu não sou esse homem todo. Eu falho, eu erro, eu me irrito, eu vacilo. Mas hoje, Deus não está te chamando porque você já é perfeito. Ele está te chamando porque Ele quer te formar, te moldar, te levantar como sacerdote da sua casa. Ser sacerdote no lar não é ser o mandão, não é ser o dono da razão. É ser o primeiro a se colocar de joelhos. É ser o primeiro a pedir perdão. É ser o primeiro a lutar em oração pela sua família. Sacerdote não é quem manda mais. Sacerdote é quem ama mais e se sacrifica mais. Jesus foi o modelo do sacerdote perfeito. A Bíblia diz em Efésios 5:25: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão que tem que ser seguido. Jesus não amou a igreja porque ela merecia. Ele amou a igreja quando ela era ainda falha, imperfeita, suja pelo pecado. Ele se entregou primeiro. Sacerdócio no lar é isso: amar antes, se entregar antes, perdoar antes, pedir perdão antes, buscar a Deus antes. É Jesus e não o mundo que te mostra o que é ser homem. Não é o machão, não é o cara que grita mais alto, não é o que ganha mais dinheiro, não é o que é servido pela esposa como um rei preguiçoso no sofá. É o homem que lava os pés de sua esposa, que em vez de humilhar, serve, em vez de ferir com palavras, cura com palavras, em suma. E o mais importante, ama uma só mulher, uma só igreja. E um exemplo forte foi Josué, o homem que decidiu pela casa. Olhe esse texto que está em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não disse: eu sirvo ao Senhor se a minha casa quiser, tudo bem. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está o coração do sacerdote. É o homem que assume a responsabilidade espiritual pela casa. Ele não empurra para a esposa, não delega para a igreja, não espera que os filhos aprendam sozinhos. Ele diz: na minha casa, quem estabelece o rumo espiritual sou eu, debaixo da vontade de Deus. Não é autoritarismo, é liderança espiritual, é direção, é posicionamento de homem de Deus. Abraão, por exemplo,
era um homem que construía altares. Quando Deus chamava Abraão, ele fazia algo constante. Ele erguia altares. Em Gênesis 12:7 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. O que é levantar altares hoje dentro de casa? Não é pedra, não é fogo físico. É separar tempo, ambiente, prioridade. Um altar no lar é quando você junta a sua família para orar, mesmo que seja uma oração simples. Quando você abre a Bíblia, lê um versículo, comenta algo rápido, mas com sinceridade. Quando você pede perdão na frente dos seus filhos, mostrando que homem de Deus não é perfeito, é tratável. Quando você, antes de dormir, coloca a mão na cabeça da sua esposa, dos seus filhos e ora por eles. Talvez ninguém veja, talvez ninguém poste isso em rede social, mas o céu vê, Deus vê, os demônios vêm e recuam. Toda vez que você ora com a sua família, é como se estivesse levantando um altar dentro da sua casa. Você está declarando: aqui quem reina é o Senhor. Aqui quem manda de verdade é Jesus. Jó, por exemplo, era o pai que se levantava de madrugada pela família. Olha a postura de Jó, em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Iam, pois, seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, no seu dia, e enviavam a convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó enviava e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era sacerdote de sua casa. Ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Ele se levantava de madrugada para interceder por eles. Ele fazia isso continuamente. Ser sacerdote é orar até mesmo pelo que seus filhos não contam. É interceder pelas guerras internas da sua esposa, que ela nem consegue colocar em palavras. Talvez sua família nem saiba o que você ora. Talvez eles nem vejam as lágrimas que você derrama por eles dentro do seu quarto, no banheiro, dentro do carro. Mas Deus vê. E Deus honra. Talvez você tenha aprendido que ser homem é nunca chorar, nunca se abrir, sempre aguentar tudo sozinho, ter a resposta para tudo. Isso é um peso que vem do mundo, não de Deus. Jesus diz em Mateus 11, 28, 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ser sacerdote do lar não é carregar a casa nas costas sozinho.
sem Deus. É carregar a família nos joelhos com Deus. Entenda, o peso que te destrói é o de tentar ser homem sem Deus. O peso que te salva é se dobrar diante de Deus por amor à tua casa. O sacerdote também pede perdão como homem, porque às vezes você erra, você se irrita, você fala o que não devia, você se fecha, se isola, você promete e não cumpre. Mas veja bem, o sacerdote de verdade não é o que nunca erra, é o que se arrepende. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que mais cura a alma de uma esposa? Ver o marido quebrantado diante de Deus. Sabe o que mais marca o coração de um filho? Ver o pai dizendo: meu filho, me perdoa, o papai errou, eu não devia ter falado daquele jeito, eu também preciso de Jesus. Talvez você pense que perderá respeito fazendo isso, mas é o contrário. Você ganha honra, porque a verdadeira autoridade vem da humildade diante de Deus. Porque o sacerdote cuida do ambiente espiritual do lar. Você, como homem, não é apenas morador da casa. Você é um portal espiritual. Aquilo que você permite entrar nas conversas, na televisão, no celular, nos hábitos, vai moldar a atmosfera da sua casa. A Bíblia diz, em Colossenses 3,19: vós, marido, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Não se irrite contra ela. Não trate sua esposa como inimiga. Não faça dela um saco de pancadas emocional. As palavras de um marido podem levantar uma mulher ou destruir por dentro uma mulher que te ama. Palavras são decretos. Veja bem Provérbios 18:21, aliás. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pense bem, como sacerdote, Deus te chama a ser a voz que abençoa, a boca que ora, a língua que edifica e não que destrói. Quando você decide não gritar, não humilhar, não xingar, mas responde com mansidão, com firmeza em amor, você está protegendo a atmosfera espiritual da sua casa. Muitas vezes, o inimigo não precisa entrar com demônios visíveis. Ele entra por meio da palavra lançada, brigas constantes, palavrões, ironias, falta de respeito, desprezo. O sacerdote é aquele que diz: na minha casa não. Aqui, o nosso falar vai ser honrar a Deus. O verdadeiro homem e sacerdote alimenta a casa com a palavra. Assim como você se preocupa com comida na mesa, contas pagas, teto, Deus está te chamando a se preocupar também com o alimento espiritual da sua casa. Jesus disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um sacerdote no lar não precisa ser um grande pregador, nem conhecer todos os versículos de cor.
nem ter resposta para todas as perguntas teológicas, mas Ele pode fazer coisas simples que mudam tudo. Ler um salmo com a família antes de dormir, compartilhar um versículo no café da manhã, falar: hoje eu li isso aqui e Deus falou comigo. Perguntar: alguém tem algum pedido de oração? Talvez você pense: mas a minha esposa é mais crente que eu, ora mais, lê mais, sabe mais. Mesmo assim, Deus está te chamando. Você não precisa competir com ela, você precisa se unir a ela. Se a sua esposa já é uma mulher de oração, então você não está atrasado, você está cercado de graça. É só se posicionar ao lado dela. Tudo começa pequeno, mas é muito grande. Talvez hoje você se sinta assim. Eu não sei por onde começar. Minha casa já está um caos. Meus filhos já estão grandes. Acho que perdi o tempo. Eu mesmo estou longe de Deus. Escuta com atenção. Deus é especialista em recomeços. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É isso que diz em Lamentações 3, 22 e 23. Deus não está te pedindo para virar o super sacerdote amanhã. Ele está te chamando para dar o primeiro passo hoje. Coisas simples que podem ser o começo. Hoje, ainda, peça perdão por alguma palavra dura que você sabe que machucou. Hoje ainda, faça uma oração curta com sua família, mesmo que seja desajeitada. Hoje ainda, separe 5 minutos para ler um salmo em voz alta em casa. Não espere sentir-se pronto. Eu sempre digo isso. Feito é melhor que perfeito. É obedecendo que você se torna mais forte. Você não consegue controlar tudo. Não consegue estar em todos os lugares com seus filhos, não consegue controlar todas as coisas que falam com sua esposa. Não consegue blindar totalmente sua casa dos problemas externos, mas você pode cercar sua família de oração. Em Salmos 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é palavra. Quando você dobra os joelhos, você levanta muralhas invisíveis ao redor da sua casa. Quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu não dou conta disso, mas eu sei que Tu podes todas as coisas. Ser sacerdote é admitir diante de Deus: eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor para cuidar da minha casa. A cura do coração do homem, talvez você tenha sido um menino que não teve pai presente, teve pai duro demais, teve um pai ausente, teve um pai violento, alcoólatra, frio, distante. E hoje você tenta ser um homem sem ter tido um exemplo de homem. Mas Deus é o seu maior exemplo. Jesus, o seu maior caminho. Você tenta liderar sem ter tido um líder para te mostrar o caminho. Mas Jesus é o caminho e a verdade. E Deus sabe disso. Ele diz nos Salmos 27, 10: quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. É tão lindo isso. Repita comigo em voz alta, Salmos 27, 10. Quando meu pai e minha mãe
me desampararem, o Senhor me recolherá. Você nunca está desamparado. Antes de ser sacerdote da sua casa, Deus quer ser o Pai do seu coração. Ele não te joga um peso insuportável. Ele te chama para perto. Em Salmos 32:8 diz assim: Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Vocês não estão sozinhos, homens de Deus. Você não vai ser sacerdote pela força. Você será sacerdote pela graça. Se você puder, feche os olhos e ore assim comigo. Você pode até depois adaptar com as suas próprias palavras. Vamos orar agora. Repita comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu entendo que o Senhor está chamando para mim ser o sacerdote da minha casa. Eu reconheço que tenho falhado, que muitas vezes fui duro quando deveria ter sido manso, que me calei quando deveria ter orado, que fui ausente quando deveria ter estado presente. Mas hoje eu me coloco diante de Ti, não como um homem perfeito, mas como um homem quebrantado, que precisa da Tua graça. Jesus, assim como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela, ensina-me a amar minha esposa e meus filhos com esse amor de entrega. Tira de mim o orgulho, a dureza, a grosseria e enche-me com o Teu Espírito. Faz de mim um homem de oração. Faz de mim um homem da Tua palavra. Faz de mim um portão espiritual santo que protege e abençoa a minha casa. Eu consagro minha família ao Senhor. Eu consagro meu casamento ao Senhor. Eu consagro meus filhos, mesmo os que ainda nem nasceram, ao Senhor. Ajuda-me a ser aquele que se levanta de madrugada como Jó, aquele que se levanta e faz como Abraão, ergue altares, aquele que declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor como Josué. Eu não confio em mim, eu confio em Ti, Senhor. Toma a minha vida, meu coração, meu caráter, minhas fraquezas e faz de mim um sacerdote segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Para fechar esse devocional, escolha hoje compromisso simples, mas real, como sacerdote da sua casa. Por exemplo, todos os dias, nem que seja 3 minutos, ore em voz alta com sua esposa. Uma vez por dia, leia pelo menos um versículo com sua família. Diga assim: vou pedir perdão por aquela atitude que sei que feriu a minha esposa, meu filho. Vou colocar minha família pelo nome nas minhas orações diárias. Não espere perfeição. Deus não te chamou porque você é perfeito. Ele te chamou porque Ele decidiu te usar na sua casa. E que quando a história da sua casa for contada, não digo apenas ali morou um homem, mas que ali viveu um sacerdote, que mesmo imperfeito, escolheu todos os dias cair de joelhos para que sua família permanecesse de pé. Que Deus abençoe a todos.